Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Antes de entrar no assunto de hoje, quero lembrar vocês que a pré-inscrição para o meu curso exclusivo Claus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade já estão abertas as pré-inscrições. Primeiro link aqui embaixo, garanta já a sua vaga, matrículas a partir do dia 9 de julho. Vamos lá. Pessoal, a situação já está ficando tão ridícula que você, assim como viu nos Estados Unidos em 2016 e 2017, aqui você está vendo o pessoal já torcendo para a economia afundar. Você está vendo agora empresários, pessoas que você imagina, né, que são capitalistas, que querem o livre comércio, querem a prosperidade econômica, não. Gestores de fundos aí torcendo para a economia afundar. O cara falou, quanto mais rápido a economia afundar, melhor. Ele falou, é horrível dizer isso, mas quanto mais rápido a economia afundar, melhor. Falou no evento aí esses dias. Só que esse pessoal aí deve estar dormindo chorando, porque a situação não está indo para esse caminho. Basta você ver como é que está o nível de confiança do comércio. Confiança do comércio, pessoal, cresceu 5,1% em junho, comparado com o mês anterior, para o maior nível desde março do ano passado. Quando a confiança do comércio está alta, o que acontece? O comerciante, quando ele pensa que ele vai vender menos no mês que vem, ele não contrata, ele não cresce, ele não expande, ele não faz estoque, ele não compra mais, ele não compra mais material. Agora, quando o comerciante olha para o futuro com otimismo, o que ele faz? Ele começa a pensar em contratar, começa a pensar em aumentar estoque, começa a pensar em expandir as vendas, começa a pensar em aumentar a sua margem de lucro, aumentar a escala do seu negócio, e aí o negócio vai melhorando. É aquele negócio da profecia autorrealizável, do círculo virtuoso. Confiança no comércio, pessoal, deve se manter, inclusive, alta ainda no segundo semestre, mesmo com disputa aí para o Executivo Nacional e ainda mesmo tendo inflação, diz CNC. Olha só que importante isso. O pessoal está torcendo aí, não, tá muito tranquilo agora, mas para o segundo semestre vai ficar ruim. Não é o que está dizendo a CNC, para a tristeza desses empresários aí, Faria Lulers, né? E além disso, a confiança do comércio está avançando aí para o maior nível que a gente viu nos últimos tempos, mostrando essa confiança. E além disso, olha só que notícia interessante que você não vê ganhando grande destaque. O presidente sanciona a lei que prevê redução da conta de luz com créditos tributários. Olha que interessante isso. O pagamento de impostos voltando para a população. Uma das grandes críticas, né, que as pessoas sempre fazem é: eu pago imposto e não tenho o retorno. A gente paga imposto e não recebe de volta o serviço. Tá aí o imposto sendo revertido para o bem da própria população. E é claro que isso é maravilhoso, né? Porque assim como você tem uma casa não pode ser gerida gastando mais do que recebe. Você sabe que uma família que gasta mais do que recebe está sempre numa situação muito complicada. Aquela família que começa a perceber que está gastando mais do que recebe, o que ela faz? Tem que enxugar, tem que aliviar os gastos, tem que ser mais eficiente nos ganhos. É exatamente isso que a gente está vendo acontecer agora. Enquanto nos governos anteriores você teve aumento de 87 mil no funcionalismo público, você teve aumento de 52 mil pessoas. Agora, desde 2019 até esse mês de maio de 2022, nós já temos 59 mil funcionários a menos dentro da folha de pagamento pública. No final das práticas, sabe o que aconteceu? O ministro Paulo Guedes, ele acabou sendo o único ministro da economia que conseguiu fazer, na verdade, uma grande reforma administrativa, só que silenciosa, sem ter que passar pelo Congresso. É uma coisa muito impressionante quando você vê essa evolução do funcionalismo público nos governos anteriores, com essa redução do funcionalismo público no governo atual, né? E não é só o número de funcionários públicos que está diminuindo, não. Os homicídios também, caindo 6,5% no Brasil, menor patamar em 11 anos. Isso aí você não vê ganhando grande destaque. É por isso, em um cenário como esse, que para esses empresários aí canhotos, vermelhos, estão torcendo pelo mal do Brasil, eles ficam desesperados quando veem o interesse do investimento internacional aqui em território brasileiro. Por quê? A Audi, por exemplo,
está anunciando investimento de nada mais nada menos que 100 milhões de reais para retomar a produção lá no estado do Paraná. Então, inicialmente, a empresa vai ter uma capacidade produtiva de 4.000 veículos por ano em 2 turnos. Olha só que maravilha. Enquanto o pessoal está dizendo que está todo mundo saindo do Brasil, porque o Brasil não é confiável, não é bom para investir, o pessoal está botando 100 milhões de reais aqui. E não é só isso. O pessoal diz, mas inflação, os preços. Pessoal, a inflação, o produtor mostrando queda vertiginosa desde a máxima que atingiu no mês de junho do ano passado, enquanto os países envolvidos seguem batendo recordes de todos os tempos. Os recordes de inflação alta lá fora e aqui no Brasil a gente tendo a mínima aí desde junho de 2021, queda vertiginosa. Não só isso, né? O IGPM ele teve uma variação de 0,59% no mês de junho, segundo a Fundação Getúlio Vargas. A expectativa era de 0,70%, variou 0,59%, ou seja, desaceleração da inflação, a inflação em si enfraquecendo, ok? Agora, se olha, por exemplo, a Europa, né? O pessoal fala, no Brasil está tudo muito caro, e lá fora, no mundo inteiro? Me fala onde é que as coisas estão baratas que a gente vai para lá. Mundo inteiro. Inflação na Espanha, pessoal, a esperada, 9%. Sabe quanto é que veio? 10,2%. 10,2%. Olha só que doideira, ok? Enquanto isso, o emprego diminuindo, e aí aquelas matérias, né, com a dissonância cognitiva, tentando descalibrar as vitórias. Emprego surpreende em maio, mas as dúvidas persistem. Pelo amor de Deus, que dúvida persiste? Pelo amor de Deus, que mania de ter que ficar encaixando conjunção adversativa aí para inventar história. Pelo amor de Deus, né? E aí, como é que está a situação, né? PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre encolhendo 1,6%. Tinha uma expectativa de queda de 1,5%, caiu 1,6%. Quarto trimestre, a queda foi de 1,5% na comparação trimestral. Olha só, que doideira, né? Tempos atrás aí todo mundo com grande expectativa de crescimento nos Estados Unidos. Veja a situação como é que está lá fora. E aqui no Brasil, né? Você vê que a gente não apenas conseguiu gerar muitos empregos, né? 277 mil brasileiros que estavam desempregados ocupando vagas de trabalho agora no último mês de maio. Já são mais de 1,5 milhão de novos empregos só em 2022. Resultado positivo em todas as regiões nacionais e a menor taxa de desemprego em 7 anos. É claro que isso aí é fruto de um trabalho aí persistente, né? Um trabalho contínuo que tem mostrado cada dia mais resultados evidentes. Enquanto isso, você está vendo lá nos Estados Unidos uma situação muito complicada. Os americanos estão tentando baixar o preço do petróleo, da gasolina, do combustível, soltando reserva de petróleo no mercado. O que é reserva de petróleo? É aquele petróleo que você deixa guardado para uma situação de emergência, para uma situação fora do normal. E aí o negócio está bravo. Por quê? Eles estão usando essa reserva de emergência e não estão conseguindo baixar a menos de $100 o barril. Então um negócio assim muito preocupante para os norte-americanos. E além disso, né? Todo o Ocidente aí, não, nós vamos impor sanções a Moscou para que ninguém compre mais o seu petróleo, né? A Europa falando, vamos impor sanções a Moscou. Só estão fazendo a coisa piorar drasticamente, né? Ainda bem que o Brasil não entrou nessa, falou com Moscou, olha só, você faz suas coisas aí e tal, mas eu preciso ter o fertilizante e se quiser pode vender diesel pra gente aí que tá deixando o pessoal do quanto pior melhor de cabelo em pé. Agora, pessoal de Moscou, hoje a gente ficou sabendo pela mídia, o pessoal de Moscou está vendendo petróleo para a Europa, pela Índia, e os europeus estão pagando na moeda lá do Dragão do Oriente para não ser identificado nas sanções. Cada vez mais os petroleiros estão desligando o sistema de identificação para transferir petróleo de Moscou sem serem ali identificados, né? E para não ficar rastro, eles estão pagando em moeda lá do Dragão. Olha só que grande somebody love que os caras têm que fazer para comprar o petróleo de Moscou, e o pessoal ainda dizendo, né, que, né, agora a gente vai acabar com Moscou tirando o petróleo deles. É só uma mentira, eles estão só cada vez pagando mais caro e pagando mico também, porque o negócio está ficando ruim. Enquanto a Europa e os Estados Unidos estão numa situação muito complicada em termos de queda do PIB, de inflação, aqui no Brasil as perspectivas não poderiam ser melhores, para a tristeza desses empresários que ficam aí torcendo para o Brasil afundar. Eu pergunto para você, o que você acha de um empresário brasileiro que fica torcendo para o Brasil afundar? E não só torcendo, ele diz, quanto mais rápido a economia afundar, melhor. O que você acha de um empresário que pensa isso, ok? Deixe sua opinião aqui embaixo. Eu gostaria que você comentasse pra gente
Quanto que tá a gasolina aí onde você mora? Tá? Você está pagando quanto mais ou menos para a gente ver? Muitos lugares já estão mostrando ali queda com essa redução de impostos em vários estados, né? Com essa ideia, né, do governo de baixar e colocar um teto do ICMS. Diz pra gente aí quanto é que tá a gasolina aí na sua cidade, ok? Um abraço pra vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas, retém que é bom. Faça sua inscrição no Claus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. Link aqui embaixo, daqui a pouco às 9h15, live exclusiva lá no Instagram. Se não me segue no Instagram, ainda venha seguir, Daniel.Lopes, aulas exclusivas, mais de 1 hora de aula todos os dias, segunda a sexta, aberto para todo mundo, para vocês aí, Desconstruindo a Revolução Cultural, a restituição do cristianismo, a vanguarda da ciência, da cultura e da filosofia. Chega aí conosco, ok? Um abração, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!